Então, vamos lá, dar continuidade. A gente começou na aula passada aqui no nosso livro Mesilat Yesharim, que, como a gente já explicou, é um dos principais livros de Mussar, de autoaprimoramento, de Bezrat Hashem, a gente conseguir trabalhar nossos traços de caráter e, passo a passo, a gente se transformar em pessoas melhores. Essa é toda a ideia, Bezrat Hashem, que a gente possa se transformar em pessoas melhores a cada dia, a gente ir trabalhando todo o lado negativo, a gente conseguir tirar e, Bezrat Hashem, a gente conseguir potencializar o nosso lado positivo. Então, já trabalhamos um pouquinho da Zeirut, que é a vigilância, é o cuidado para não fazer averot, e a gente está aqui agora trabalhando o nosso segundo passo, que é a Zrizut, é a agilidade, como a gente já falou nas aulas passadas, é a marca registrada dos tzadikim, aqueles que entenderam o que eles eram fazer aqui no mundo, eles entenderam a importância de cada instante, cada segundo. Se a gente for parar para pensar, infelizmente, a gente desperdiça muito tempo, a gente desperdiça oportunidades. A pessoa que ele está no leito de morte, ele daria de tudo para ter mais meia hora, para ter mais uma hora, e a gente acaba desperdiçando, às vezes, horas e horas do nosso dia. Então, as Zrizut justamente é o traço de caráter para a gente trabalhar um pouco mais essa percepção de que o tempo é o que a gente tem de mais sagrado, que a gente tem de mais valioso na vida, e a gente tem que aproveitar. Então, a gente falou na aula passada duas coisas que podem acabar atrapalhando, afastando a gente desse traço de caráter das Zrizut, que a primeira coisa é o desejo do descanso, dos prazeres, a pessoa ele quer sentar na mesa tranquilamente, ele quer aproveitar, ele não quer fazer as coisas correndo, e ele quer tudo do bom e do melhor, enquanto ele não tiver o melhor dos melhores, ele nunca vai estar satisfeito. Então, infelizmente, essa pessoa não vai querer aproveitar o tempo dela. Ele vai estar sentado, vai estar lá comendo, vai estar dormindo, ele não tem pressa de acordar, e a gente tem que viver a nossa vida. A gente, Bezrat Hashem, deve estar aqui nesse mundo como se a gente está de passagem. Quando a gente é turista, eu estou num lugar, eu vou passar uma semana na França, eu não vou ficar dormindo, a gente vai querer aproveitar, e num dia eu vou nesse museu, no outro dia eu vou no outro museu, e eu vou querer viajar, e a gente dorme pouco, e a gente come pouco, e a gente está feliz da vida, que a gente está aproveitando o que a gente veio aproveitar de verdade. Então, a mesma coisa, a gente não tem que ficar gastando todas as nossas energias para os prazeres aqui do mundo material, porque, afinal de contas, a gente come para viver e não vive para comer. E a gente tem que ter isso muito claro. Então, isso é a primeira coisa que destrói a nossa Zrizut. E a segunda coisa que a gente falou é o medo do que pode acontecer. Então, hoje não sei, talvez é perigoso ir lá, talvez vai chover, talvez vai fazer muito calor, eu não sei, e a gente com isso, a gente infelizmente vai sempre encontrando alguma desculpa porque que não vale a pena a gente ir fazer alguma coisa, a gente ter algum proveito espiritual, e com isso a gente acaba perdendo muito. Então, a gente deve confiar em Hashem e fazer as coisas boas, e às vezes tem que correr alguns riscos para a gente poder ter o benefício de Bezrat Hashem, aproveitar as oportunidades e não ficar com medo de tudo. Eu não sei, eu só vou se eu tiver certeza absoluta. Não, às vezes tem que se arriscar um pouco para ter o nosso crescimento espiritual. Então, com isso, a gente terminou a aula passada. E qual é a regra geral, então? Klalo shel davar, tzarich sheyasim adam et atzmo, arai be'olam ve'kavua ba'avodah. Olha só, o resumo disso, a gente deve ser provisório no mundo material, quer dizer, não cria raízes no mundo material e seja fixo no teu serviço espiritual. Isso tem que ser sempre uma coisa fixa, uma coisa constante. O mundo material, a gente veio aqui para estar provisório. A gente já falou um pouquinho, algumas vezes, sobre as características dos animais que são kasher,
A Torá traz duas características dos animais que andam sobre a terra. Eles têm que ser ruminantes e eles têm que ter o casco fendido. E a gente sabe que as características dos animais não é aleatório, tudo que está no mundo material, na verdade, são ensinamentos sobre o mundo espiritual. Então, um dos pontos aqui que o animal, para ser kasher, ele traz para a gente características que a gente também precisa ter para Bezrat Hashem também ser uma pessoa kasher. Quais são essas duas características? Temos que ser ruminantes. O que quer dizer ser ruminante? A gente tem que trabalhar as ideias, a gente nunca pode aceitar as coisas sem um questionamento, sem realmente entender bem as coisas, e só depois disso a gente vai engolir, e não a gente sair aceitando. Estamos na geração, principalmente hoje em dia, na geração das fake news, que o que vem de mentiras, de besteiras, e a gente acaba aceitando, mesmo dentro do judaísmo, quantos mitos tem, quantas mentiras que são faladas. Não, aquele que cumpre Torá e mitzvot, coitado, não tem prazeres na vida, é um coitado, e começa a surgir os mitos também do lençol furado. As pessoas vão lá no bairro religioso lá de Israel, eles veem o tzitzit que a gente veste e começa a falar que lá é o lençol furado porque não pode ter contato. Quer dizer, começa a surgir aí um monte de mentiras, um monte de fake news, e a gente tem que saber filtrar, a gente tem que saber pesquisar, não aceitar as coisas sem pesquisar muito bem antes de acreditar em alguma coisa. Isso para os dois lados, também para o lado da Torá. A Torá não quer que a gente balance a cabeça para tudo, sem parar para refletir, sem parar para pensar, porque se a gente para refletir, quando a gente recebe a gente recebe a Torá com muito mais certeza, com muito mais tranquilidade, e o que a gente receber, a gente vai querer fazer, já que eu já chequei, já fui atrás e já cheguei à conclusão que realmente isso é o correto, isso é o ideal. E a segunda característica do animal é que ele tem que ter o casco completamente fendido. O que significa isso? Que mesmo que a pata do animal ele está tocando no chão, pelo fato que o casco ele é completamente fendido, ele não encosta completamente no chão como um animal de casco que não é fendido, de casco que é completo. Então, o cavalo, por exemplo, ele encosta completamente no chão, mas um animal como o boi, que tem o casco fendido, ele não encosta de forma total no chão. Assim deve viver um Yehudi kasher, não se apoia, não faça raízes no mundo material, porque não é para isso que a gente não veio para esse mundo, para os prazeres mundanos. Usa os prazeres para se conectar com o espiritual e não como um objetivo de vida. Seja provisório no mundo material, mas seja fixo no teu serviço espiritual, fixo, constante, e saber o que é o principal, o que é o secundário da vida. E a gente tem que estar satisfeito com o mundo material, com as coisas que aparecem para a gente, vai carmina babeiadó, e a gente tem que pegar o que aparecer. Significa que a pessoa tem que ser medíocre, que a pessoa não pode querer. Óbvio que a gente pode querer, a gente pode batalhar, a gente pode correr atrás, mas como ensina o Pirkei Avot, eis eu ashir a samer behelkot, esteja feliz com o que você já tem, não fique sempre querendo mais e mais, a gente já tem tanto na vida, a gente está numa geração que é impressionante, a quantidade que tem, a fartura que tem das coisas, e a gente está sempre querendo mais e sempre querendo em quantidades, em variedade, e a gente se cansa das coisas numa velocidade muito rápida. Então, a gente tem que saber, Bezrat Hashem, o que é o importante. Fica feliz com o que você já tem, mesmo que você quer mais para a tua vida, não vive a tua vida só pelos desejos do que você ainda não tem, e só vou ser feliz quando eu tiver, quando eu chegar lá. Seja feliz, Baruch Hashem, com tudo que você já tem agora. Isso é uma das dicas para a gente. Se você não está feliz com o que você tem, você vai passar o tempo inteiro correndo atrás de mais e mais do mundo material e vai esquecer o que você veio fazer aqui, que é o nosso lado espiritual. Veiera chok mina menucha, vekarov le melacha u le amal
e a gente deve fugir de querer só descansar, do repouso, de querer passar o dia na rede sem fazer nada, e sempre a gente deve querer trabalhar, se esforçar. É isso que a gente veio fazer aqui no mundo. Então, óbvio que todo mundo precisa dos seus tempos de descanso, até para a gente conseguir trabalhar melhor, a gente precisa, é uma mitzvah a gente cuidar do nosso corpo, mas não coloca o descanso como um objetivo. As pessoas vivem para a aposentadoria. Olha, eu vou trabalhar agora para lá na frente poder ficar descansando. Então, não é para isso que a gente veio aqui para o mundo, não é para descansar, a gente veio para trabalhar todos os dias da vida. Se a gente ficar já pensando na nossa cabeça o sonho, o que é o sucesso na pessoa, na cabeça das pessoas, é poder descansar, é poder ficar sem fazer nada. Isso é sucesso, eu juntar tanto dinheiro que eu posso ficar sem fazer nada. Não é para isso que a gente veio aqui para o mundo. O ser humano foi criado para o trabalho, para a gente criar, para a gente produzir, principalmente na área espiritual. É para isso que a gente veio para cá, não pode esquecer disso. Então, isso é a regra geral do propósito da vida, e às vezes a gente esquece o mais importante, que é o nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. E a gente deve confiar em Hashem, velo irá mitoladot asman upgav. E a gente não deve viver com medo. Mas agora se eu me dedicar um pouco mais para a Torá, como vai ser o sustento, como que eu vou viver? Então, tem uma história que aconteceu há muitos anos, de um rapaz lá nos Estados Unidos. Estados Unidos a gente conhece, hoje em dia, é o centro do materialismo, e a pessoa tem que ter os títulos e tem que ter o mundo material. E a gente sabe que, infelizmente, isso não faz as pessoas serem mais felizes. Nunca teve tanta depressão como está tendo hoje lá nos Estados Unidos. Nunca teve também, eles comem demais nos Estados Unidos, nunca teve tantos problemas de colesterol, de saúde, de obesidade. Por quê? Porque estão se voltando para o mundo material, para investir, para afundar dentro do mundo material. Então, tem que saber que isso já hoje em dia já é assim, mas já era há muitos anos atrás, na época de grandes rabanim como o Rav Moshe Feinstein, que tentou colocar nas pessoas mais Torá, que as pessoas vivessem mais de acordo com os objetivos dela, e também um outro grande Rav dos Estados Unidos, Rav Aaron Kotler, Zeher Tzadik Livrachá. Então, tinha um rapaz que era estudante de uma universidade americana, e ele era de uma família mais tradicional, e ele começou a se aproximar cada vez mais da Torá, das mitzvot, e ele decidiu que ele queria passar uma temporada na Yeshiva. O rabino dele, lá na cidade dele, falou: olha, você vai crescer aqui em Torá, mas não como se você estivesse na Yeshiva, dedicado só para isso. Você vem aqui todo dia, estuda 1 hora, não é a mesma coisa do que você fazer uma imersão dentro de uma yeshiva para se dedicar para estudar Torá, estudar Guemará, estudar Humash. Vai passar um período lá na yeshiva. Então o rapaz foi falar com o pai, e o pai falou: olha, filhão, você sabe que aqui na América a gente precisa estudar, se você quiser ser alguém na vida, não dá. E o filho falou: não, pai, me deixa 6 meses, 6 meses eu vou. E tá bom, o pai concordou, ele viajou para 6 meses, e o menino ficou maravilhado, ele adorava estudo, era o primeiro a chegar lá no Beit Midrash, no centro de estudos de manhã, era o último a ir embora, queria aproveitar cada segundo. Acabaram rapidamente os 6 meses, e o menino liga para o pai e fala: pai, posso ficar mais 6 meses? O pai não gostou, falou: filho, a gente combinou uma coisa, não estou gostando desse papo, mas tá bom, 6 meses não tem mais conversa. Aproveita aí tudo que você está para aproveitar, que o menino falou, super empolgado, eu estou crescendo e eu estou estudando, tá bom, fica mais 6 meses e chega. Depois disso, não tem mais conversa. Obviamente que depois de um tempo, esse menino estava cada vez mais apaixonado pelo estudo, cada vez mais imerso, mais empolgado. Passaram-se mais 6 meses, obviamente ele não queria voltar. O pai ficou muito bravo com ele, falou: quer saber, eu vou aí pessoalmente te trazer na marra, não tem mais conversa com você.
Você está na América, você tem que saber, você precisa estudar, você precisa ter alguma coisa para a tua vida. E fez conforme ele falou, pegou o avião e foi lá até a Yeshiva do filho para pegar ele à força. Então, pegou a mala dele, começou a guardar todas as roupas do filho, falou, filho, vamos embora. E o filho estava muito triste, mas também não queria desacatar o pai, que Buda VM. Quando eles estavam saindo, o pai passou pela sala do Rav Aharon Kotler, o Rosh Yeshiva, e ele quis agradecer, era uma boa pessoa, falou, olha, eu estou vendo o meu filho feliz, como ele foi bem cuidado, deixa eu agradecer para o Rosh Yeshiva. Então ele entra lá, falou, Rabino, eu quero agradecer, olha, eu estou vendo meu filho muito feliz, muito bem cuidado, obrigado por tudo que vocês fizeram por ele. Então o Rav Aharon Kotler perguntou para ele, mas se você está vendo o teu filho tão feliz, por que você está levando ele embora? Deixa ele aproveitar, deixa ele estudar mais um pouco. Então o homem começou a gritar com o Rav Aharon Kotler, falou, Rav, você está louco? A gente está na América, você sabe que se ele não estudar, se ele não fizer a universidade, se ele não fizer uma MBA e não fizer cursos, com o que ele vai viver? E o Rav Aharon Kotler olhou para esse pai e falou, se ele não tiver Torá e mitzvot, com o que ele vai morrer? O que ele vai levar para o mundo vindouro dele? Então a gente tem que lembrar, óbvio que a gente precisa do sustento, a gente precisa também do descanso nesse mundo, e a gente precisa se alimentar, e a gente precisa dormir, precisa fazer as coisas do mundo material, mas não é para isso que a gente veio. Então tem que estar muito claro, é isso que o livro Mesilat Yesharim ele ressalta, para não esquece o que é o principal, o que é o secundário, o que você veio fazer de verdade. Quem não sabe qual é o seu objetivo verdadeiro na vida, nunca vai aproveitar, vai estar sempre querendo aproveitar o lado do mundo material, e quando a gente sair desse mundo, tem gente que vai sair de bolso vazio. Quando a pessoa ela é enterrada, costume judaico é que a gente tem uma roupa especial chamada kittel, e esse kittel, uma das características dessa roupa é que ela não tem bolsos, é uma mortalha que se veste, que veste o morto, ele não tem bolsos, porque a gente não vai levar nada do mundo material, não precisa de bolso. Então, temos que lembrar todo o tempo, isso é uma das fontes das Zrizut, quando a gente tem claridade o que eu vim fazer nessa vida. A gente veio para o nosso propósito espiritual. Precisa também do material? Precisa, mas principal e secundário. Não pode esquecer isso em nenhum momento da nossa vida. Tem que tomar cuidado com quem? Com o nosso Yetzer Hará, nossa má inclinação. Não quer deixar, má inclinação ao contrário, vai ficar o tempo inteiro buzinando na nossa cabeça, que, olha, tem que tomar cuidado, não sei, olha, não vale a pena você ir nessa aula, talvez vai ser cansativo, talvez vai ser perigoso, começa a colocar um monte de empecilhos, um monte de coisas que não deixam a gente crescer. Então, olha o que ele traz aqui, que impressionante. Shema tomar, talvez vai vir o Yetzer Hará e vai começar a te botar na cabeça a seguinte ideia. Arei matzino shechievu rachamim bechol makom sheishmor adam et atzmo shmirá meulá. Os nossos sábios, eles trazem para a gente, inclusive, como a gente já mencionou, mitzvah da Torá, da gente cuidar do nosso corpo, da gente não se colocar em situações de perigo. Ushmartem meod et nafshotechem, cuidem-se muito de vocês. É um passuco da Torá, quer dizer, mitzvah da Torá, da gente se cuidar. Então, a gente precisa ter um cuidado aqui elevado, a gente tem que viver de uma maneira cuidadosa. Veloia se matzmo besakaná, nunca se colocar em uma situação de perigo. Afilo tzadik balmassi, mesmo que a pessoa é um grande tzadik, mesmo que é uma pessoa justa, uma pessoa correta, não se coloque em perigo, não fica se apoiando. Olha, eu tenho méritos, eu sou um tzadik, eu posso me colocar em perigo porque Deus ele vai me salvar, ele vai fazer milagres por mim. É proibido pela Alahá, pela lei judaica, a pessoa se apoiar em milagres e se colocar numa situação de perigo de vida. Vê Amru, e assim está escrito no Tratado de Ktubot, no Talmud, Akol bidei shamaim chutz mitzinim pahim. Tudo está nas mãos de Hashem, menos a gripe. Olha que incrível. O que quer dizer isso? Que gripe é normalmente resultado da pessoa não cuidar da saúde dela, da pessoa
sair no frio sem se agasalhar, ou da pessoa não se alimentar direito, a pessoa acaba ficando doente. Tudo é Mina Shamayim, tudo é decretado lá em cima, menos a gripe. Isso acaba sendo normalmente por uma negligência da pessoa que não cuidou da saúde dela. O Mikra Ktuv, e também tem um passuco da Torá. Olha o que o Yetzer Hará ele faz. Ele menciona fontes do Talmud, ele menciona fontes da Torá. A gente vem com um repertório completo. Por que não vale a pena ir naquela aula de Torá? Por que não vale a pena ir na sinagoga hoje? Olha o que está escrito na Torá. Venishmartem meod lenafshotechem. Cuidem muito de vocês. Mitzvah da Torá, da gente se cuidar. Arei she'en leachlit abitachon hazeh al kol panim. Então, a gente deve estender a nosso bitachon. A gente tem que ter confiança em Hashem. Ve'ata mamru afilo ledavar mitzvah. E também está escrito, nem mesmo por uma mitzvah a gente deve se colocar em perigo de vida. Então, eu não estou entendendo, Rabino. Você fala, por um lado, que tem que se cuidar muito, que não pode se colocar em perigo, mas, por outro lado, a gente falou que uma das coisas que afasta a pessoa da Torá é o medo que a pessoa tem, que pode ter um perigo. A pessoa está se cuidando, olha, pode ser que vai estar frio, pode ser que vai estar calor demais, pode fazer mal para a saúde. Então, parece que tem aqui uma contradição no que a Torá ela quer da gente. Se você quer que a pessoa tenha azrizut, ele tenha essa agilidade, ele vai atrás, vai ter situações que pode ter perigo real. A gente sair na rua, tem perigo, Deus nos livre de atropelamento, tem perigo de assalto, tem perigos na rua. Então, talvez realmente o melhor é a gente ficar em casa e não fazer mais nada. A gente vai cuidar da nossa saúde. Então, parece que tem aqui uma contradição. Como a gente resolve essa contradição? Da que yesh irá ve yesh irá. Saiba que tem temor e tem temor. Vamos ver os dois tipos. Yesh irá reuya. Existe um tipo de temor que é correto, que é apropriado, que é o que a Torá ela está exigindo da gente. Veyesh irá shotá. Existe um temor tolo, um temor estúpido, que na verdade a fonte desse temor, como a gente já falou, não vem de querer cumprir a Torá, vem da preguiça. A preguiça cria esse medo e a gente vai até trazer versículos da Torá para apoiar o nosso medo, que na verdade está vindo da preguiça. Yesh bitachon veyesh olelut. Existe confiança em Hashem e existe imprudência. Imprudência é proibido. A gente tem a mitzvah de confiar em Hashem, mas não de ser imprudente, não de fazer as coisas com kalut rosh, com leviandade. Isso não é mitzvah. Então, ele vai explicar aqui um pouquinho da diferença, como saber numa situação quando é o Yetzer Hará, quando é a nossa má inclinação e quando é realmente a mitzvah da Torá, da gente se cuidar. Que Hine Adon Baruchu Asai Tadam Bal Sechel Nachon. Deus criou o ser humano Bal Sechel. Nós temos um intelecto, nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de olhar as coisas. Os Vará Nechoná, nós temos um senso crítico. Hashem, ele quer que a gente use essas faculdades mentais justamente para saber o que fazer. O Leshenhag Atzmo al Derech Tov, Hashem quer que a gente faça as coisas num caminho correto. Veishamer minadvarim amazikim, ele quer que a gente se proteja de qualquer coisa que pode causar um dano, que pode fazer mal para a gente. Asher nivreu lanosh tareshaim, coisas que foram criadas justamente para castigar os perversos. Muitas coisas, muitas dificuldades foram feitas justamente como um castigo para os perversos, mas a gente deve se cuidar para não se colocar numa situação de perigo. O Mishertze Sheloin Hagatzmo Bederech HaChochma, mas aquele que não se permite viver de uma vida de uma maneira sábia, uma maneira que ele está usando o intelecto dela, Veyavkir Atzmo Lesakanot, e ele se expõe a todos os tipos de perigo, quer dizer, a pessoa que faz, é proibido pela Torá, por exemplo, a pessoa fazer esportes radicais que tem um risco de vida. A pessoa vai fazer alpinismo que tem uma quantidade razoável de pessoas que acabam morrendo.
quando vão fazer alpinismo em lugares muito perigosos. Saltar de paraquedas, mas a emoção de saltar de paraquedas é incrível. Deve ser incrível, mas você está colocando tua vida em risco, quer dizer, tem um número razoável de pessoas que acabam falecendo. Dentro das pessoas que praticam esses esportes radicais, existe. Mas, Rabino, tem gente que morre jogando futebol, tem jogador que na Copa do Mundo tomou uma bolada no rosto e morreu. Verdade, mas qual é a probabilidade? A gente tem que usar o nosso intelecto. Se você pega os esportes radicais que mais morrem pessoas, as porcentagens são muito maiores de óbitos quando são coisas que colocam realmente a nossa vida em risco. Você está pendurado a 300 metros de altura, quer dizer, o risco é muito grande. Você saltar, se está dependendo do paraquedas abrir ou não, aqui é um risco também iminente de Deus nos livre, qualquer coisa que dá errado no futebol. Se der errado, você perde o gol. Se no paraquedismo dá errado, acabou. É o último salto que a pessoa vai ter na vida. Isso não é confiar. Eu vou pular de paraquedas porque eu confio em Deus. Isso não é confiar em Deus. Isso é se colocar em risco de maneira desnecessária. Eila oleluto, isso é chamado imprudência. É proibido pela Torá você se colocar em situações de risco quando é uma situação desnecessária. Isso é um esporte, é um prazer. Você não precisa ter prazeres que colocam a tua vida em risco. E a pessoa está fazendo uma transgressão, isso que ele está indo contra a vontade do Criador do mundo. Porque Deus, ele pediu para a gente na Torá, ele quer que a gente se cuida. Então, você está indo contra o que Hashem pediu para você. Venimtza shemilvada sakana a mutbat badavar asher hu alul eileia mipnei hisron shmirato. Então, fora o perigo inerente aqui do que ele está fazendo, por essa falta de cuidado que ele está tendo com a própria vida dele, com a integridade física dele, ine od hu mitchayev benafsho bekumase behet asher hu rote. Ele está criando agora mais acusadores contra ele no Shamaim, só que ele está fazendo isso de uma maneira ativa, quando ele está fazendo uma transgressão da Torá, de não se cuidar como ele deveria se cuidar. A própria transgressão, essa própria imprudência da pessoa, isso leva a pessoa a um castigo que ele pode receber. Então, Deus nos livre. Quer dizer, já tem o perigo natural de estar colocando a tua vida em risco por um prazer momentâneo, e fora isso, quer dizer, já tem o perigo natural e a transgressão que você está colocando a tua vida em risco. Isso pode causar um julgamento mais estrito e o castigo pode vir de maneira imediata. Por mais que a gente sabe que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que ele mari rapô, ele estende a sua fúria, quer dizer, ele sempre dá a chance da gente consertar, mas se você desperta através dos teus atos, midat adin, ou a justiça estrita de Hashem, aqui o castigo pode vir alamakom, pode vir imediatamente. Isso explica que esse número de óbitos em coisas muito perigosas não é só pelo perigo que isso oferece, mas também tem um fundo espiritual. A pessoa está se colocando em risco de maneira desnecessária. Veolam, Ashmirah Zot, qual é o cuidado apropriado que a gente está falando? Zota irá a meio sedet al anhagata chokhmah ve'asecher. Isso é baseado em sabedoria, isso é usar a nossa parte intelectual para cumprir o que Hashem pediu, e areuiá. Então, isso é correto, isso é o cuidado apropriado, o medo apropriado, o temor correto que Deus espera da gente. É um temor com sabedoria. Shealei Nemar, e sobre isso está escrito, Arum Ra'avanistar, o sábio, ele vê o mal e ele se esconde, ele foge do mal. Uptaim Avru Venenshu, e os tolos, eles fazem e eles vão ser castigados. Quer dizer, o sábio é aquele que, quando ele vê um perigo, ele foge,
E o tolo é que quando ele vê um perigo, ele vai lá e ele vai ser castigado pela tolice dele, pela imprudência que ele está tendo. Assim fala Shlomo Amelech em Mishlei. Ahairá Ashotá, mas existe um temor tolo, um temor estúpido, que, de novo, o fundo dela, por que ele está trazendo aqui nesse capítulo da preguiça? Porque, no fundo, esse medo tolo, ele vem da preguiça da pessoa, ele começa a criar na cabeça dele perigos que não existem, situações que não existem, simplesmente porque ele não quer fazer alguma coisa. Então, qual é o temor tolo? Sheye Adam Rotze Leosiv Shmirot al Shmirot. Ele vai querer acrescentar cuidado sobre os cuidados, veirá alirá, e temor sobre o temor. Veose mishmeret le mishmarto beofen sheyagia mize bitul la Torah la avodah. E ele vai acabar causando tantas proteções, mas tantas proteções, que isso vai causar ele se anular de cumprir a Torá e de fazer a Avodat Hashem, fazer o seu serviço para Hashem, de cumprir mitzvot. Ele tem tanto medo e ele cria tantos bloqueios que ele não cumpre mais Torá, ele já não estuda mais, ele já não cumpre as mitzvot, de tantos cuidados. Isso já está beirando, a gente já está vendo, a tolice. Já não é mais o que Hashem pediu para você deixar de estudar a Torá, você deixar de cumprir mitzvot, porque você quer fazer rigorosidades na tua shmirá, no teu cuidado. Ve'aklal leavrin ben shtei airot. Qual é a regra para eu saber distinguir? Olha, tudo bem, entendi que tem os dois, mas quando surgiu uma situação que eu estou com medo, agora esse medo vem de uma coisa intelectual ou esse medo é o meu yetzer hará, que não quer permitir que eu cumpra a mitzvah? Ele fala, como eu faço para diferenciar? Então, assim, os nossos sábios falaram no Talmud, no Tratado de Psachim, onde o dano é frequente, quer dizer, onde tem um risco que realmente são coisas que acontecem numa certa probabilidade, numa certa frequência, isso a gente deve tomar cuidado. Quer dizer, quando tem alguma coisa que é sabidamente causador de danos, causador de consequências, aqui sim a gente deve ser cuidadoso. Lugares onde existe uma possibilidade real e reconhecida de que a gente vai acabar tendo um dano se você fizer isso, Yeslei Shamer, aqui a pessoa ela realmente precisa se cuidar. Armakom Sheina Aezek Nodá em Leiorá, mas coisas que o dano não é tão aparente, não é tão sabido, aqui a gente não precisa viver com medo, viver trancado. Também está escrito em outra fonte do Talmud, no Tratado de Hulin, Reiuta de lo Hazeina lo mechaskeina. Uma imperfeição que a gente não vê, a gente não leva em consideração. O que quer dizer isso? Em lo lechacham eila masheinavrot. O Raham, o sábio, ele só leva em consideração as coisas que os olhos veem. Então, significa coisas que, mas eu tenho medo, pode ser que quando eu chegar, pode acontecer, tem a possibilidade que, eu vou andar na rua, pode cair um piano, alguém vai estar mudando de casa e vai estar suspendendo o piano pode cair, ou eu posso estar andando, pode explodir um poste de luz e é verdade, pode acontecer, mas coisas que os olhos não veem, coisas que não são frequentes, a gente não deve viver com medo. Isso é um medo causado normalmente pela preguiça. A pessoa não quer fazer, ele não quer assumir para si mesmo que isso vem da preguiça dele, então ele vai acabar encontrando aí perigos onde isso na prática nem existe. Como a gente falou, o Arum Ra'a Venistar, quando o sábio ele vê o mal, ele se esconde, quer dizer, coisas que os olhos veem, coisas que realmente acontecem, não são coisas imaginárias. Ai nome da ber eila benistar minaraá asheroe, quer dizer, a gente deve evitar o mal que a gente pode ver
Lome masheu haliot, não coisas que pode ser, pode acontecer. Ah, mas e se? Aqui já saiba que é o Yetzer Hará que está trabalhando aqui, deve entrar a nossa emuná, confiar em Hashem, e que nada de mal vai acontecer. Sheyev, Shari, Sheyavô, só coisas que realmente existe uma possibilidade real disso acontecer. Veu mamash inyan pasuk sheizkarti lemala, e essa é a intenção desse versículo que a gente acabou de mencionar. Amaratzel, olha o que o preguiçoso ele fala. Shachal baderech, pode ter um leão no caminho. É verdade, pode ter um leão no caminho, pode, mas quantos leões apareceram? Estamos falando, obviamente, de uma época da Guemará, que podia até mesmo acontecer de ter animais ferozes, que numa época onde existiam muitas florestas, onde não tinha toda a civilização, mas quantas vezes vai acontecer de aparecer um leão no meio do caminho? Quer dizer, são coisas que já não são, não acontecem na prática. Então, os nossos sábios eles interpretam isso como uma rigorosidade, learot, adehan magatirat hevel. Só para mostrar, quer dizer, por que o versículo está falando de um leão no meio do caminho? Óbvio que parece até uma piada, e realmente os Rahamim, os nossos sábios, eles quiseram mostrar o absurdo que pode chegar quando a pessoa tem um temor, que é um temor baseado em tolice, e principalmente um temor baseado em preguiça. Leafrisha damina maseatov, que, na verdade, a intenção do Yetzer Hará é afastar a gente de fazer o que é certo, de fazer uma mitzvah, de estudar a Torá. É por isso que o Yetzer começa a colocar na nossa cabeça esse tipo de ideias. Amru, e assim está escrito no Midrash, Shivad Varim Amar Shlomo Beatzel. 7 coisas Shlomo Amelech falou em relação ao preguiçoso. Keitzat Amru Latzel. Então, o que foi falado? Quais são as 7 coisas? Disseram para o preguiçoso, Arei Rabhabair, olha, o teu Rav chegou na cidade, que isdamnut, que oportunidade incrível. O teu Rav, quantas vezes a gente escuta, uau, tem um Rav de Israel, um Rosh Yeshiva, ele vai falar lá naquela sinagoga, oportunidade de ouro, tem que agarrar com as 2 mãos, quando vem aqui, oportunidade de um gadol, uma pessoa grande de Torá, que ele vai dar uma aula na cidade, Lehu lemat Torá mimeno, vai lá estudar a Torá com ele, oportunidade, o teu Rav está aqui, vai lá, aproveita a oportunidade, Veu meshivotam, o que ele responde para as pessoas que falam para ele ir falar com o Rav? Mitiareani minari shebaderech, eu tenho medo, pode ter um leão que está lá no meio do caminho. Rabha betorra mediná, não precisa ter medo, o teu Rav já está dentro aqui da cidade, não precisa passar pelas florestas. Verdade, talvez, se você passar, mesmo que raríssimo, quantas vezes teve ataques de leão aqui, muito raro, mas tá bom. Se fosse o problema de passar pela floresta, não tem perigo. O teu Rav, ele já está dentro aqui da cidade. Omer Lahem, Miteareani, Sheloiari Bena Arehovod. Não, eu tenho medo. Pode ser que o leão ele não está achando comida lá na floresta, ele vai vir para as ruas da cidade. Ombrimlo, Arei Rubetor Beiter. Olha, não precisa temer, não precisa nem sair da tua casa. Ele já está dentro da tua casa, o teu Rav. Ele está lá na sala, vai lá estudar com ele. Omer Lahem, Imaniole Hetzlo, Animotzea Petar Neulá. Olha, eu não vou nem falar com ele, pode ser que a porta lá da sala vai estar trancada e, sei lá, eu vou perder meu tempo, vou aqui até lá e a porta já vai estar trancada. Aí, e assim ele vai continuando, quer dizer, para mostrando os Rahamim, eles querem, de certa maneira, até ridicularizar. Quando a gente olha o que está acontecendo com o outro, fala, que ridículo, quem que vai... Mas se a gente parar para olhar para o nosso Yetzer Hará, a gente vai cair na mesma coisa. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso nas aulas de Shalom Bait, nas aulas para tentar ajudar casais a viver da melhor maneira possível. Tem uma história real, escutei do Rav pessoalmente, ele falou que ele sempre ensinava para os noivos muitas dicas antes do casamento, aulas de como cuidar da esposa, e falou que logo depois do casamento ele vê que o rapaz está triste,
rapaz está meio chateado, e ele pergunta, aconteceu alguma coisa? É o trabalho? O que foi? Ele falou, não, não, é o casamento. Ele falou, mas você acabou de casar? O Rabino, mas não estou aguentando mais. Ele falou, o que foi? Ele falou, não, Rabino, é porque eu enrolo, ela aperta. Ele falou, do que você está falando? Então, conversa vai, conversa vem, o menino fala que eles estão conversando sobre pasta de dente. Na época, estamos falando da pasta de dente de alumínio, que se você ficava apertando muito no meio, ela rachava toda e começava a vazar pasta de dente. Então, quem é um pouco mais organizado, ele ia do finalzinho da pasta enrolando para não perder nada de pasta. Quem já é mais bagunceiro, já não se preocupava tanto com isso, ele apertava no meio mesmo. O menino veio de uma casa onde os pais eram organizados e ensinaram ele a enrolar a pasta de dente. A menina veio de uma casa onde provavelmente se apertava no meio. O que o Rabino falou para eles? Vou te dar uma solução genial. Compra 2 pastas de dente, uma para você, uma para ela, e Shalom al Israel, Baruch Hashem, acabaram todos os problemas. A gente escuta uma história dessa e fala, não acredito nisso, que ridículo. Como que pode ser alguém estar brigando por causa de uma coisa tão estúpida, uma pasta de dente? As nossas brigas familiares, nossos problemas de Shalom Bait, marido e esposa, são tão ridículos quanto, mas a gente não percebe porque a gente está dentro do problema. Quando vieram os sábios falar, olha só o que acontece com o preguiçoso, ele vai ter medo do leão. Não, não, mas não precisa passar pela floresta. Não, mas o leão pode ter vindo para a cidade. Não precisa nem passar pela cidade, ele está dentro da tua casa. Olha, a porta pode estar trancada. Ele começa na cabeça dele criar medos que não existem, simplesmente como desculpas. Ele não quer ir, ele está com preguiça de ir, mas ele não quer assumir, então ele começa a inventar todo esse tipo aí de desculpas, de medos, que na verdade é preguiça. Então vamos tentar olhar para a nossa vida, quando a gente vê um exemplo extremo desse, como a pasta de dente. Parece ridículo, mas a gente também tropeça exatamente no mesmo tipo de ideias de Yetzer Hará, que vai colocando medos que, na verdade, não existem. Então, alamata she'eina ira goremet sheitatzel. Não é o medo que causa que a pessoa vai ter preguiça, eila a atzlut goremet lo sheitiare. A preguiça causa com que a pessoa ela tenha medo. Medo de coisas que não existem, medos estúpidos, de coisas que não têm nenhuma base. Então, a pessoa vai citar até versículo da Torá, vai citar fontes do Talmud. Não, mas os Rahamim, os sábios mandaram se cuidar. Verdade, mitzvah da Torá, se cuidar, não se colocar em situações de perigo, mas onde são perigos reais, onde são perigos prováveis e não perigos imaginários que, na verdade, estão vindo da nossa preguiça. Então, todas essas coisas, a experiência diária, ela vai atestar para a gente de coisas que são simples e as pessoas já estão acostumadas, a maioria das pessoas, elas já estão acostumadas, Asher Zed Darkam Kessel Lamo, que é o caminho dos tolos, quer dizer, viver com medo, normalmente é coisa das pessoas que não têm o intelecto bem desenvolvido, pessoa que tem medo de tudo e que não quer sair, que não quer fazer e que não quer correr nenhum risco. Isso, infelizmente, a experiência já demonstra que isso é uma coisa, é o caminho dos tolos. Ve'amaskila al-davar, mas a pessoa que quer ser sábia, pessoa que vai parar para refletir, ela vai encontrar a verdade, vedat lenavon naquele, e para a pessoa sábia é fácil entender as coisas. Vamos tentar na nossa vida. Normalmente, quando a gente escuta qualquer coisa de Torá, a gente pensa naquela pessoa, verdade, o que o Rabino está falando é o fulano, acabou de descrever o fulano de tal. Não é isso. Não é para isso que a gente estuda Mussar, para encontrar defeito nos outros. Mussar a gente estuda para encontrar os nossos defeitos, aonde tá as minhas preguiças, os meus medos, que na verdade são o Yetzer Hará, que não quer deixar a gente crescer. O Kvar Nitbaer Ainyan Azrizut Beur Sheachshov Hioto Maspik Le Era Valev. Então,
aqui ele está concluindo esse capítulo, falando, olha, eu acho que a gente já falou sobre as zrizut, sobre a agilidade, o que era necessário para despertar o coração. Óbvio que daria para escrever livros e livros. A gente estudou um pouquinho também num outro livro de Mussar, que ele vai falando sobre todas as midot. Ele se alonga muito no livro, falando sobre cada uma das midot, sobre a zrizut, sobre a atzlut, a preguiça e a agilidade. Então, tem muitos livros, tem uma biblioteca completa de livros da Torá falando sobre traços de caráter. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, aqui ele deu uma pincelada, que ele só jogou ideias principais para a gente parar para refletir. Esse é o principal, parar para refletir, parar para pensar, parar para entender e tentar procurar isso na nossa vida, não procurar na vida dos outros, procurar na nossa vida. Ve'achacham yarkam od ve'yosif lekach, a pessoa sábia, ele vai atrás, ele vai aprender mais, ele vai procurar mais e ele vai entender coisas dentro de todas essas bases que a gente plantou. Ele vai, Bezrat Hashem, procurar outras coisas para acrescentar. Vehineroe kiraui la zrizut liot bemadregá ahara zeirut. Ele fala, por que é apropriado só? Se a gente falou até agora, a gente está falando que a zeirut e a zrizut, quer dizer, aquela vigilância, que era a primeira parte, e a zrizut, que é essa agilidade, a gente falou que elas são paralelas, né? A zeirut, a vigilância, é em relação às mitzvot negativas, o cuidado para a gente não fazer as averot, e a zrizut seria com as mitzvot positivas, né? A gente correr atrás de fazer as mitzvot positivas, querer aproveitar cada momento, mais uma mitzvah, mais uma bondade. Mas então, por que ele escolheu aqui, o Rav Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livrachá, está falando daquela braita, aquele ensinamento do Tana, do Rav Pinchas Ben Yair. Ele criou, na verdade, esses níveis. Por que ele escolheu que primeiro vem a Zeirut e depois a Zrizut? Por que em primeiro lugar ele trouxe a vigilância e só depois ele trouxe a agilidade? Que alarov lo yadam zariz im lo yezahir batchila. Ele fala que é uma regra que a gente vê na nossa vida. Não existe ninguém que é ágil se antes ele não é uma pessoa cuidadosa, se não é uma pessoa zelosa. Então, primeiro começa o zelo, o cuidado, e o próximo passo vai ser a agilidade para fazer as coisas. Que mishelo yasim libo leizaher bemassá, porque a pessoa que não é cuidadosa de não fazer transgressões, de não fazer coisas erradas, o leitbonen bavodá, o mishpatea, e aquele que não para refletir sobre as leis da Torá, sobre os princípios da Torá, shezu rimidata zeirut, que isso é o traço da vigilância, do cuidado, como a gente falou anteriormente, é difícil que a pessoa vai vestir o amor que precisa, porque a gente falou que o principal sentimento para a gente ter zeirut é o temor. O temor vai levar a gente a tomar cuidado, eu não quero fazer transgressões, eu não quero ir contra a vontade de Hashem. E o segundo passo, que é a zrizut, isso depende muito da ahavá. Se você não conseguiu ainda ter nem o temor a Deus, se você não conseguiu ter a vontade de estudar a Torá, de se aprofundar, de conhecer as mitzvot, então como que ele vai vestir o amor por Deus, o amor pelas mitzvot, a remda leisdares betchukah lifnei boró, essa vontade de correr atrás. Uau, eu tenho uma mitzvah, eu vou correr atrás dessa mitzvah. Quer dizer, se a gente não tem esse amor, se não tem o temor, como que você vai desenvolver esse amor, essa vontade de correr atrás, de fazer até mais? Que rine o odeno tovea betavota gufaniot, porque a pessoa que ainda não trabalhou cuidado com as averot é um sinal que ele ainda está mergulhado dentro dos desejos do corpo dele, ele ainda é escravo dos desejos do corpo dele,
veratz merutzat ergeló, e ele vive de acordo com o costume, ele vai deixando, a gente sempre fala nas aulas, que os jovens hoje em dia, você pergunta para os jovens, e aí, como tá? Estou deixando rolar. As pessoas deixam a vida rolar, vai vivendo um dia após o outro, e eu sempre falo para os jovens, olha, tudo que rola, rola para baixo, não conheço nada que rola para cima. Se está deixando a vida rolar, quer dizer, morro abaixo, né? Colina abaixo. Então, as pessoas vão vivendo só de acordo com o costume, acordam, trabalham, almoçam, trabalham, televisão, vão dormir e vão assim, no costume, sem parar para pensar. O marhicom kolzé, e ele vai se afastando desse contato com Hashem para chegar nesse nível de zrizut, que depende muito mais do amor do que do temor. Tem que ter já um certo temor, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma reflexão. A pessoa já tem que estar conectada, já tem que querer, pelo menos, não ser escravo do mundo material, porque a gente falou, uma das coisas que afasta a pessoa da zrizut é querer a vida boa, querer a tranquilidade, querer o descanso, querer os prazeres. Então, quem não conseguiu nem sair ainda da zeirut, da vigilância de não fazer transgressões, dificilmente ele vai conseguir chegar nas zrizut. Apesar das duas serem paralelas, mas existe aqui, é por isso que o nosso Tana, o Rav Pinchas Ben Yair, ele começou com a zeirut e depois ele veio com a zrizut. Amnam, achar shekvar pakach einav lirot masav ve leizarez bahem, mas a partir do momento que a pessoa ela já abriu os olhos, ela já parou para refletir, ela já parou para pensar na vida, vechashav cheshbon mitzvot ve'averot, e ele já fez aquela famosa conta, o que eu ganho com uma mitzvah e o que eu perco, o que eu ganho com uma transgressão, o que eu perco, aquele prazer momentâneo, o que eu estou abrindo mão por esse prazer momentâneo, estou abrindo mão de um prazer infinito, quer dizer, a pessoa que já abriu os olhos, não só fisicamente, espiritualmente, quer dizer, já saiu. Eu sempre brinco também nas aulas, mas é muito verdade, o quanto está na moda hoje em dia o conceito lá dos zumbis, os mortos-vivos. Por que está tão na moda? Porque é um reflexo de como a gente está vivendo. A gente está vivendo que nem zumbis, mortos-vivos. Quer dizer, está todo mundo vivo, Baruch Hashem, comendo, respirando, andando, trabalhando, mas espiritualmente falando, as pessoas não param para pensar. As pessoas estão mortas-vivas, andando pela vida. Então, a pessoa, pelo menos, ela já chegou nesse nível de zeirut, ele já acordou para a vida, ele já está vivo de verdade. Então, essa pessoa que já começa a fazer resbona nefesh, já começa a se questionar os seus atos, a pesar o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, com cada escolha que eu estou fazendo na vida. Kasher Zacharno, como a gente já mencionou nos capítulos anteriores, naquel ulosh yasur minará, beistoque kelatov. Certeza que para essa pessoa vai ser muito mais fácil ele conseguir escapar desse lado negativo, de toda essa atração do mundo material e desejar fazer o bem, desejar ter agilidade, aproveitar cada momento da vida. Vezé Pachut. Isso é uma coisa simples, que esse é o encaminhamento das coisas, assim as coisas elas vão acontecendo. Quanto mais acordado a gente tiver, quanto mais vivo a gente estiver espiritualmente, muito mais fácil a gente tomar as decisões corretas e fazer o que é certo na vida. Então, assim a gente termina aqui o capítulo das zrizut, da agilidade. Na próxima semana, a gente vai começar, talvez aqui dentro do livro Mesilat Yesharim, é o último capítulo que vale a pena, porque depois ele começa a ir para níveis realmente que estão muito fora do nosso alcance. Eu acho que não é o propósito são coisas que são factíveis, que estão na nossa mão. A gente vai falar no próximo capítulo sobre a Nekiut. Nekiut é a limpeza dos atos, não só nas coisas que são óbvias, não só no ato fora, mas também nas intenções, o quanto a gente tem que trabalhar, fazer as coisas Leshem Shamayim, fazer as coisas porque é o certo fazer, não para ter kavod, para buscar honra, não para buscar reconhecimento, e sim cada coisa que a gente faz na vida, a pureza dos pensamentos, a pureza da intenção, qual é a motivação,
pela qual a gente está fazendo tudo o que a gente faz na vida. Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem. Shavua Tov.